E nesse vídeo eu vou te mostrar uma mega atualização que vai ocorrer no Elementor, que vai mudar bastante o jeito da gente construir site no nosso dia a dia. Esse vídeo eu estou trazendo em especial para vários alunos que mandaram mensagem com dúvidas que ouviram falar aqui nessa atualização, mas que ainda não está aparecendo, que não sabe muito bem como que vai funcionar. Então eu trouxe aqui um apanhado de informações para tirar o máximo dessas dúvidas possível. Então não se preocupe que provavelmente a sua dúvida vai ser respondida até o final desse vídeo. E bom, para começar a gente pode responder a dúvida principal, que é o que vai mudar de fato aqui no Elementor. E como você já deve ter ouvido, a gente não vai ter mais o sistema de seções e colunas dentro do Elementor. A gente vai estar utilizando um novo conceito que se chama container, que basicamente ele vai estar substituindo todas as seções, colunas, seções internas, tudo isso que a gente usava antigamente não vai mais existir e a gente vai estar começando a utilizar esse novo conceito de container. Ele muda um pouquinho o jeito da gente estar construindo o site, mas já eu vou mostrar para vocês que não é nada de outro mundo, é bem tranquilo da gente estar utilizando ele também. E provavelmente você deve estar se perguntando o porquê que a Elementor resolveu fazer isso nessa altura do campeonato, que está todo mundo acostumado a usar ali seção interna, seção, coluna. Já que está todo mundo acostumado, por que a Elementor está trazendo essa atualização? O que vai melhorar de fato na nossa vida e na construção dos nossos sites? E bom, para responder essa pergunta, eu separei aqui dois artigos que eu encontrei da própria Elementor falando um pouco mais sobre essa atualização, e aqui nesses artigos a gente consegue ter um pouco mais de informações. Como vocês podem ver aqui, esses artigos estão em inglês, mas para a gente conseguir ler aqui em português é bem tranquilo. Só a gente clicar aqui com o botão direito, traduzir para o português, e o nosso próprio navegador já faz essa tradução pela gente. E como vocês podem ver aqui, ele já cita algumas vantagens que a gente vai estar tendo. Mas passando um resumo geral aqui para você, basicamente com esse sistema de container a gente vai ter muito mais liberdade dentro do Elementor para estar fazendo aqueles projetos mais complexos, com mais detalhes, que a gente precisava ter um pouco mais de controle. Agora com o container a gente vai ter toda essa liberdade e ainda vai ter a vantagem de ter toda aquela facilidade do Elementor que a gente já conhece. E claro que além desse detalhe, a gente ainda vai ter muita melhoria no Elementor em si, em toda a estrutura que envolve o Elementor. Se você já fez algum site, já trabalha com Elementor há algum tempo, provavelmente você já teve que fazer algumas otimizações ali de cache, minify, inclusive a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você já deve ter percebido que o Elementor nem sempre é a ferramenta mais otimizada de todas. Porém, com essa atualização, o Elementor está trazendo uma melhoria muito grande nesse aspecto também. Ele basicamente vai reduzir bastante o peso do site em si, ele vai ficar muito mais leve, com menos códigos, carregando muito mais rápido do que era anteriormente. E também, além dessa otimização excelente que a gente vai ter e daquela liberdade de criação de layouts, a gente ainda vai ter um sistema muito mais responsivo. Então, se você tinha algum problema de responsividade no Elementor, com essa atualização, provavelmente você vai conseguir resolver 100% os seus problemas. Com esse conceito que o Elementor está aplicando de Flexbox, que já é um conceito de programação, a gente vai ter muito mais liberdade no modo responsivo. Então o seu site ele vai poder se adaptar muito melhor em diferentes telas. E isso com certeza é uma vantagem muito grande. Além de várias outras coisas aqui que eles comentam nessas duas páginas que eu separei, vocês podem estar dando uma lida com mais calma. Eu vou estar deixando esses links aqui na descrição, mas para a gente não ficar perdendo aqui muito tempo nessa etapa, eu já quero continuar respondendo outras dúvidas. Mas como você já pode ter visto, tem muita melhoria chegando aqui no Elementor, que com certeza justifica demais a gente fazer essa atualização. E então, depois de eu ter falado todas essas melhorias aqui, você deve estar se perguntando como que você instala essa atualização, como que faz para ativar essa atualização. E a boa notícia é que você pode sim estar instalando e ativando aí no seu site, porém a má notícia é que, como eu já disse, essa é uma atualização que ainda está para chegar no Elementor oficialmente. A gente tem uma versão alfa dela, ainda nem chega a ser uma versão beta,
Basicamente é uma versão que está sendo utilizada para testes, onde a gente pode estar baixando, utilizando aqui no nosso site, mas nem a Elementor e nem eu recomendo que você faça isso em um site real. Eu 100% recomendo que você faça os seus testes em um site exclusivo para testes mesmo. Então é um site ali que não tem visitantes, é um site que só você tem acesso, onde você pode estar testando ali layout, estar testando essas novas atualizações, sem nenhum medo de estar sofrendo ali com algum bug, algum possível erro que esteja acontecendo, porque sim, estão acontecendo erros. Essa atualização está justamente na fase de testes, onde erros acontecem, bugs acontecem. Então eu não recomendo que você utilize isso em um site de um cliente ou no seu site pessoal. Mas para que você possa testar em um subdomínio ou algum outro site de teste, é bem tranquilo, você pode vir aqui no seu WordPress normalmente, eu vou abrir aqui o painel administrativo e a gente vai estar instalando um plugin extra. O nome desse plugin é Elementor Beta, então vou vir aqui em plugins, adicionar novo, e aqui no campo de pesquisa a gente vai estar colocando Elementor Beta, ele vai carregar aqui um pouquinho, ele já vai mostrar aqui para a gente essa segunda opção, Elementor Beta, então a gente já pode estar clicando aqui em instalar, vou esperar ele terminar aqui a instalação, e agora sim, clicar aqui em ativar. E assim que a gente instala esse plugin, a gente pode vir aqui no Elementor, clicar em atualize agora, ele vai carregar aqui para a gente a nova versão, onde é necessário a gente fazer essa atualização aqui. Vou dar um F5 aqui na página, só para a gente confirmar que está tudo atualizado, se não precisa atualizar mais algo, se não precisa atualizar mais algo. E como a gente pode ver aqui, o Elementor Pro agora está pedindo aqui uma atualização também. Então, cliquei aqui para atualizar, a gente vai esperar mais um pouquinho, e em seguida a gente pode estar ativando essa atualização em específico também. Ó, vou recarregar aqui a página, a gente vai ver se tem mais alguma atualização. E agora sim, está tudo certinho. O Elementor, Elementor Beta e Elementor Pro estão devidamente atualizados. Então a gente pode vir aqui em Elementor, configurações. A gente vai carregar aqui a página e a gente vai vir aqui na aba de experimentos. Nessa aba aqui tem vários experimentos que o Elementor está fazendo. Alguns já estão ativos por padrão, porque já são versões que estão estáveis, que a gente pode estar utilizando. E aqui a gente pode ver que tem um container que está em uma versão desativada por padrão. Ele está aqui no status de alpha ainda, então ele ainda está bem no início, pode ter bastante problemas, por isso que eu recomendo que você não utilize no seu site pessoal. Enfim, você pode clicar aqui no padrão e alterar para ativo. Lembrando, sempre que a gente altera alguma coisa aqui, a gente precisa vir aqui no final da página e clicar em salvar alterações. Fazendo isso, ele vai recarregar aqui a página e a nova atualização do Elementor de containers já está ativa para a gente poder estar utilizando. Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma nova página só para a gente poder estar fuçando um pouquinho aqui dentro. Vou vir aqui em páginas, adicionar nova. Vou estar adicionando aqui uma página apenas de teste para a gente. Vou clicar aqui em editar com Elementor e aqui dentro eu vou estar mostrando para vocês como que funciona essas alterações. Como vocês podem ver aqui no canto lateral, a gente não tem mais aquela opção de seção interna. A gente só tem aqui a opção do container. E aqui, quando a gente clica no mais, a gente pode ver que a gente tem algumas estruturas que a gente pode estar utilizando. Como essas aqui de baixo são basicamente todas as estruturas novas que a gente não tinha anteriormente. Então, só diversas estruturas a gente já pode perceber que o Elementor está mudando bastante coisa e dando mais liberdade para a gente. Mas então, se a gente vir aqui selecionar uma estrutura de duas colunas, a gente vai selecionar e vocês vão ver aqui que tem algo muito parecido com as duas colunas que a gente tinha anteriormente. Só que na verdade não são colunas, são containers. Se você ver, eu clico aqui e aqui ele já mostra para a gente editar container. Mesma coisa aqui do lado, editar container. E aqui se a gente quisesse alterar aqui a largura, por exemplo, a gente poderia alterar normalmente. Então isso daqui é bem parecido como funcionava as colunas. Mas se você for fazer do zero, eu vou remover aqui, eu vou clicar aqui no mais, eu vou adicionar uma estrutura aqui zerada. Se você for adicionar essas colunas do zero, como a gente fazia anteriormente, a gente não tem a opção de clicar aqui e adicionar coluna ou algo do tipo que nem era anteriormente. O que a gente precisaria fazer é justamente utilizar um container. Uma coisa interessante é que vocês podem ver
que esse mega bloco aqui, ele se chama container também, e quando a gente arrasta um container aqui dentro, ele vem normalmente sem nenhum problema. Se por acaso eu quiser adicionar um título aqui e um container embaixo desse título, eu também posso. E aqui a gente já tem uma estrutura de container dentro de container. Por isso que a gente tem tanta liberdade aqui com container. A gente pode fazer essas estruturas infinitamente. Mas então, voltando aqui para o foco, se eu remover aqui esse container que estava ali dentro e remover esse título, a gente pode fazer a seguinte situação. Vamos supor que você queira fazer que nem aquela estrutura de colunas padrão, uma coluna do lado da outra, ocupando metade do espaço num lado, metade do espaço no outro lado. Se você vir aqui duplicar esse container, você vai ver aqui que ele está utilizando o espaço de 100% na vertical, onde ele não está dividindo. E se por acaso você for fuçar aqui e tentar alterar a largura dele para 50%, e aqui embaixo alterar também para 50%, você vai ver que ele também não está ficando nessa estrutura de colunas que nem era anteriormente. Isso porque agora a gente tem um novo conceito dentro desses containers que se chama direções. Então eu vou vir aqui nesse container principal. É importante que a gente esteja editando o principal agora, que é o container onde tem os outros containers dentro. Eu sei que isso daqui pode ficar um pouquinho confuso agora no início, mas já já você vai começar a entender um pouco melhor. E aqui nesse container principal de todos, a gente pode estar editando, vindo aqui na aba de itens, e aqui a gente vai ter várias direções. A direção que a gente precisa para deixar um container ao lado do outro é a direção row, que seria basicamente em linha. E quando a gente vê que eles ficaram um ao lado do outro. Mas tem alguns detalhes aqui que a gente precisa estar personalizando para que isso funcione corretamente. Porque se eu vir aqui e duplicar o container várias vezes, vocês vão perceber que a gente tem uma barra de scroll lateral, porque os containers eles estão ficando literalmente um ao lado do outro infinitamente. Eles não estão tendo uma quebra de linha ali no final. E para a gente resolver isso, a gente pode editar aqui o container principal novamente. Então vou clicar aqui para editar. A gente vai vir aqui nessa aba de itens e a gente vai estar ativando uma função chamada wrap. Então vou clicar aqui e agora sim, quando ele chega ali no final, ele vai estar fazendo uma quebra de linha vindo aqui para a linha de baixo. E obviamente você deve estar estranhando porque agora eles não estão um ao lado do outro. Isso porque ainda tem dois detalhes que falta a gente estar alterando. Aqui dentro de itens ainda, a gente tem que estar personalizando esse Elements Gap, porque basicamente o Elementor ele já coloca um espaçamento padrão entre os containers. Então a gente pode estar clicando aqui para zerar, então a gente vai colocar em 0, e além disso a gente tem que personalizar corretamente esses elementos aqui dentro. Então eu vou clicar nesses containers e lembra que eu tinha colocado aqui em largura de 50%? Como vocês podem ver, ele não está ocupando apenas os 50%. Ele está ocupando 50% da área total lateral. Como a gente pode ver aqui o container, ele está ocupando aqui o espaço total disponível. E para resolver isso, a gente altera aqui a largura do conteúdo, coloca como largura total, e aqui em porcentagem a gente coloca em 50%. E se a gente repetir essa mesma configuração aqui em todos os demais, vocês vão ver que eles vão ficar um ao lado do outro. E para que você consiga enxergar um pouquinho melhor, eu só vou alterar aqui a aba de estilo. Essa aba aqui não mudou basicamente nada, vou deixar aqui em preto que fica um pouco mais fácil da gente estar vendo esse pontilhado que o Elementor fornece aqui para gente. E basicamente agora a gente está conseguindo utilizar aquela estrutura de coluna um ao lado do outro. E obviamente se a gente quiser personalizar aqui, colocando aqui um exemplo de 25% em cada um desses containers, a gente vai estar fazendo aqui 4 containers, um ao lado do outro. Essa daqui é uma estrutura bem tranquila da gente estar utilizando. E graças a essa atualização, se eu quiser adicionar aqui um container aqui do lado, por exemplo, colocar ele aqui em largura total e definir em 75%, por exemplo, eu vou duplicar um desses outros containers, a gente consegue estar utilizando aqui várias estruturas diferentes, onde a gente pode estar utilizando a nossa criatividade
Inclusive, a gente pode usar umas estruturas padrões aqui que o Elementor traz. Deixa eu alterar aqui para colocar em preto também, para que fique um pouco mais fácil de ver. E aqui vocês podem ver que a gente já tem aqui um monte de estrutura diferente. É bem tranquilo da gente estar utilizando. Aqui nesse primeiro momento, eu entendo que possa parecer um pouquinho difícil, mas não se preocupe que você vai pegando a manha. Aqui tem vários conceitos novos para a gente estar utilizando. A gente vai estar trazendo mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal, principalmente quando essa atualização sair oficialmente. A gente vai estar trazendo aqui bastante conteúdo, mostrando de fato como que ficou aqui cada detalhe dessa atualização, destrinchando a fundo como que ela funciona, mostrando o que cada botão novo faz. Então a gente vai estar trazendo bastante informação. Mas antes desse vídeo acabar, tem uma dúvida que é muito importante de eu estar respondendo também, que é justamente como que vai ficar os sites após essa atualização. Então muitos alunos estão com medo de perder todo o progresso que já fizeram, de perder ali todo o site que já havia sido feito, dos clientes atualizarem e perderem tudo que foi feito no Elementor também, mas não se preocupem porque isso não vai acontecer. Nesse domínio aqui mesmo, por exemplo, que eu estou utilizando com vocês aqui nesse vídeo, se eu abrir aqui a minha página principal, vocês vão ver que já tem um site construído, que é justamente o site que eu sempre utilizo aqui nos vídeos do canal. Eu vou clicar aqui em editar com Elementor e vocês vão ver como que está funcionando após essa atualização. Lembrando que a gente ainda está numa beta aqui, então muita coisa não está funcionando 100%, mas se vocês forem ver, a gente ainda tem a seção e a coluna funcionando aqui dentro do Elementor. Não, a gente não vai poder adicionar novas seções e adicionar novas colunas daqui para frente. Porém, as seções e as colunas que já existiam vão continuar funcionando. Não sei exatamente por quanto tempo que isso vai continuar funcionando, porém a Elementor vai trabalhar em um processo gradual ali de atualização, onde a gente vai estar podendo fazer essa migração com um certo tempo ali, com um certo respiro, sem nenhum problema. E além disso, a Elementor também está fornecendo aqui uma função para facilitar a gente nesse processo. Se a gente clicar aqui na seção, vocês vão ver que tem uma nova opção chamada Convert to Container. Basicamente é um conversor automático para transformar toda essa estrutura aqui, que era seção e coluna, em container. Então eu vou clicar aqui em Convert para a gente ver como que isso funciona. E ele já converteu aqui para a gente a estrutura em containers. Então quando eu clico aqui, editar container, ele já funciona. A gente tem um outro container aqui dentro, a gente tem aqui o título, o texto, a gente tem tudo certinho aqui funcionando para a gente. E claro que se você quiser fazer aqui qualquer personalização, você vai poder fazer normalmente aqui, por exemplo, aumentando a altura mínima e etc. Porém, é importante eu te avisar também que em alguns casos não vai ficar muito bom, principalmente nessa beta, porque a Elementor ainda está desenvolvendo esse conversor. Se eu vim aqui nessa outra seção, que já é um pouco mais complexa, clicar aqui em Convert, a gente pode ver como que fica o resultado. Como vocês podem ver aqui, ele não ficou 100%, mas a gente pode estar vindo aqui e fazer alguns ajustes. Então vou colocar aqui, por exemplo, em 100%, e aqui a gente já deu uma cara um pouco melhor. A gente pode estar personalizando conforme as nossas necessidades. E claro, a gente pode estar alinhando aqui no meio, que nem é feito ali em cima, mas eu não vou pegar muito a fundo isso daqui nesse momento, porque ainda é uma função que está em construção. Então, se eu ficar testando aqui, provavelmente a gente vai encontrar vários probleminhas que estão sendo consertados nesse exato momento, preparando para a atualização oficial que vai ocorrer. E também, só para a gente finalizar esse assunto aqui das conversões, se você clicar aqui nas configurações aqui no painel, você vai ver que tem a opção de Convert para converter todas as seções ao mesmo tempo. Ele basicamente vai duplicar aqui essas páginas, sempre duplicando seção por seção, fazendo esse mesmo processo de conversão que eu já mostrei aqui para vocês. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu quero continuar trazendo esses conteúdos aqui sobre essa atualização para vocês. Então, conforme vocês forem tendo dúvidas, não esquece de deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, quais são as dificuldades que você está tendo, porque assim a gente consegue estar trazendo conteúdo mais direcionado para a dúvida de vocês. E claro, se você curtiu esse vídeo, curtiu a ideia aqui por trás dessa atualização, não se esqueça de dar like no vídeo, clicando aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais novidades que nem essa. Esse vídeo vai ficando por aqui.
mas eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu!